Bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje e abençoando todo o nosso dia. Hoje, Emmanuel escolhe para esse capítulo de número 145, é o tema Doutrinações. O versículo que vai embasar a nossa reflexão é o versículo 20 do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 10. O contexto desse versículo é o momento onde Jesus envia em missão os 70 em parzinhos, né, de dois em dois, para propagar a boa nova. E ao retornar, eles dizem a Jesus, né, o quanto os espíritos impuros tiveram obediência com eles quando foi clamado o nome de Jesus. E aí, diante disso, Jesus responde o versículo de hoje, que ele diz assim: não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Essa foi a resposta de Jesus a eles. Vamos ver o que o Emmanuel fala para nós a respeito desse versículo e esse ensinamento tão grande que Jesus deixa aqui para nós hoje. Antes de entrar no que o Emmanuel nos diz, é muito importante a gente colocar aqui o que é a figura do doutrinador, né? Na doutrina espírita, dentro da reunião mediúnica, que é uma reunião apenas para os trabalhadores do centro espírita, existe uma pessoa ali que ela tem o papel de ser o doutrinador. E o doutrinador, ele é a pessoa responsável por dialogar com os espíritos desencarnados, que estão ali precisando de ajuda e esclarecimento. Então, esse é um ponto que a gente precisa colocar. E a doutrinação, ela é um esclarecimento através do diálogo. Ela é uma sugestão, ela não é uma imposição, ela não é um mandamento. Então, ela é feita através do diálogo. E aí, Allan Kardec traz para nós, espíritas, uma regra que serve tanto para a nossa conduta diante das outras pessoas, né, em relação à nossa fé com a fé das outras pessoas, tanto serve para o doutrinador, porque o doutrinador ele tem ali na presença dele vários espíritos de diferentes ordens, diferentes categorias, então podem ter religião ou não. E o que Allan Kardec coloca para nós? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Que a primeira coisa é que não devemos violentar consciências. Ou seja, a gente tem que respeitar a maneira como a outra pessoa pensa. A segunda coisa é não forçar ninguém a abandonar a sua crença para poder adotar a nossa. A gente precisa respeitar isso. É uma escolha da pessoa. Se ela se sente bem aonde ela está, que a gente deixe ela lá. A terceira coisa, não condenar e nem julgar se eles não pensam como a gente. Cada um tem o direito de ter a sua percepção de mundo. A quarta coisa, acolher aqueles que vêm até nós e deixar em paz aqueles que nos repelem, ou seja, aqueles que não gostam de nós, aqueles que têm antipatia conosco. Então a gente não tem que ficar insistindo, respeita, dê o tempo da pessoa, dê a distância saudável para a pessoa. E aí Allan Kardec diz assim: lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje o é pela brandura. Então,
Esse é um ponto que é muito importante que a gente tenha aqui como guia, como orientação nessa condução que nós precisamos ter. E aí, Emmanuel vai nos colocar assim, que muitas vezes alguns irmãos nossos, né, doutrinadores ou até mesmo adeptos do espiritismo, se sentem muito orgulhosos quando eles conseguem, né, através da conversa, eles conseguem essa orientação, essa instrução a esses espíritos perturbadores. E eles ficam felizes com isso, né? Porque eles acham que eles conseguiram, né? Que foi um esforço deles e então o mérito é deles. E só que quando isso ocorre, Emmanuel diz assim, que nesse processo muitos se perdem porque ficam deslumbrados, porque deixam que a vaidade e o orgulho subam pela cabeça. Porque nós precisamos entender que em um diálogo, o diálogo não é feito apenas para uma pessoa ensinar a outra, né? No diálogo você ensina, mas você também aprende. E muitas vezes você mais aprende do que ensina. Então, essa é a diferença. Por isso que Emmanuel coloca para nós assim, porque a partir do momento que a gente acha que não consegue, que a gente não tem mais o que aprender, a gente acaba se perdendo, né, no caminho. E aí, aqui, voltando à fala de Jesus aqui em cima, né, que ele diz: "Não vos alegrar porque os espíritos, né, sujeitam o que vocês falam, mas alegrar primeiro porque o nome de vocês está escrito nos céus". Então o que que Jesus está querendo nos dizer aqui? Não importa qual é a sua função, importa é o papel que você vem desempenhando, e esse papel, se você desempenhar ele bem, você vai será você será visto no céu, né, pela os bons espíritos como uma pessoa merecedora do trabalho, de um trabalho digno, né, que merece amparo do alto. Então nós precisamos lembrar que a doutrinação pelo diálogo, né, ali quando está acontecendo, ela nada mais é do que um encaminhamento, né, uma triagem. Então é um primeiro momento que recebe o espírito, você ouve o que ele tem para dizer, quais são as suas queixas ali, e depois você dá um prosseguimento, porque esse trabalho de recuperação e de reeducação dos espíritos, quem faz é a espiritualidade. Então, o encarnado ali está apenas para fazer esse encaminhamento, essa orientação, porque às vezes os espíritos estão tão apegados à matéria que precisam um encarnado conversar com eles, para eles terem esse desabrochar, né, da visão. E na história de hoje, eu não separei uma história, mas eu separei um livro que é fundamental. É o principal livro para quem assume essa tarefa para ser um doutrinador numa reunião espírita, que é O Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. Então, aqui hoje eu vou colocar alguns apontamentos que eu pincei do livro e trouxe aqui para nos mostrar como que deve ser feito essa condução. Então, no primeiro momento, os espíritos perturbados, eles não têm condições para poder entender as pregações doutrinárias. Então, a primeira coisa, o espírito chega lá, sofrendo, ou nervoso, revoltado, não vai adiantar você já falar, olha, por que em tal parábola, por que em tal passagem. Não. Você precisa primeiro dar o primeiro socorro para ele. E o que que seria esse primeiro socorro? Esse primeiro socorro é ouvir o que ele tem para dizer. É ouvir as dores dele, os seus questionamentos. Então, a principal virtude que o doutrinador precisa é a paciência, de ouvir essas revoltas que ele tem, essa queixa, essa dor,
toda essa angústia. Só que junto da paciência, ele precisa ter sensibilidade para ele perceber qual que é o jeito daquele espírito, né? Para ele, Hermínio fala assim, que é preciso sentir o terreno que a gente está pisando, para a gente não antecipar o nosso passo, né? A gente dá aquele passo certeiro, não jogar para ele alguma suposição que a gente está achando que aconteceu na vida dele, né? Para a gente ouvir. E ao avaliar o terreno, né? Ou seja, o caso daquele espírito em questão, aquele caso específico, e o doutrinador ele vai precisar de tato, né? Ele precisa ter uma percepção para ver os pontos ali sensíveis, né? Um ponto, além de sensível, outro que seja acessível, porque ele consegue ver uma abertura para ele fazer um comentário, uma ponderação. Porque quando o espírito dá uma abertura, aí você consegue falar, aí sim ele vai te ouvir, né? E, igual lá no começo estava dizendo, não adianta já você chegar falando pregações doutrinárias que ele não vai te ouvir. Nesse ponto aqui, quando o doutrinador identifica que ele deu uma brecha para isso, aí sim ele fala, porque nesse ponto ele consegue prestar atenção. E é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte, que o primeiro impulso desses espíritos é sempre ir contra a nossa ajuda, porque eles já estão naquele plano, vivendo aquela angústia, aquela dor, a vingança, a vontade de justiça, eles estão vivendo naquilo ali já tem tempo. Então não vai ser simplesmente com uma palavra que eles já vão mudar de opinião, né? Então no primeiro momento eles vão repelir, eles vão contra, porque eles estão numa tarefa que eles acham que é fundamental, que eles precisam cumprir, porque senão eles não vão ter paz na vida, né? E além disso, Hermínio coloca para nós assim, que ninguém gosta de revelar as suas fraquezas, os seus erros, os crimes que cometeu, as suas imperfeições. Então, assim como nós, os espíritos também têm essa dificuldade, né, de revelar essas fraquezas, da gente apontar o dedo para eles e falar assim, olha, você fez isso, olha o que você fez. Não, né, isso é difícil para todos nós. Então a gente tem que ter esse tato para não, para poder conduzir, comentar sem julgamento. E ele coloca aqui, além disso tudo, que nós precisamos atender e respeitar a todos que compareçam ali naquela reunião, independente de quem for, né? Se ele apareceu ali é porque ele precisa de ajuda, ele precisa de um socorro e muito mais que isso, sendo uma reunião mediúnica que é orientada e controlada pela equipe espiritual, se aquele espírito em específico ele foi determinado para estar ali naquele local conosco, é porque algo ele tem para nos ensinar, algum motivo a espiritualidade tem para colocá-lo em nossos caminhos, para que possamos aprender com eles. Porque em muitos casos, às vezes, algum participante ali pode estar tomando um caminho na vida de que aquele espírito escolheu aquele caminho. E ele está mostrando ali, olha, não vai por aí que não vai dar bom. Para mim não deu bom, né? Então a gente precisa ter essa percepção. E para finalizar, o Hermínio Miranda diz assim: a dor alheia não é espetáculo de diversão. Então, independente da dor do espírito que está ali se comunicando, nós precisamos respeitar, aquela dor é dele, aquela dor é legítima e nós precisamos ouvi-la e respeitá-la para poder acolher e amparar ele da maneira que ele precisa. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje?
Bom, André, selecionei o trecho onde Emmanuel fala, né, dessa mediunidade que nós estamos tocando aqui a respeito da doutrinação, mas assim como você trouxe, né, não vale só para os doutrinadores, mas muito bonito, ele traz assim: são emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. Achei aqui esse conselho do Emmanuel, né? Não se estende apenas aos doutrinadores, mas também para todos nós, sobre essa busca, né, na felicidade, em servir, em ser útil, em buscar oportunidade, estar presente, sempre envolvido, atento às maneiras que nós possamos mais auxiliar e amparar os nossos irmãos. Dessa forma, é possível que nós nos alegremos ao desempenhar essa função, porque a verdadeira felicidade estaria aqui no processo de servir, em amparar, em trazer essa luz para o outro. Essa obra tão bonita, realizada ali pelos doutrinadores, ou até mesmo nós que também servimos aí como esse canal de comunicação, como Emmanuel já trouxe, muitas formas nós também somos usados como canais de comunicação, né? Não numa reunião mediúnica, mas diariamente também nós temos essas oportunidades. Então, estar né, nessa sintonia para que nós possamos ser melhores servidores de Cristo e trabalhar como uma ponte, né, entre o Cristo e os nossos irmãos. E isso é motivo de muita alegria, né, de ter aqui uma fé doce, como Emmanuel falou, ter uma alegria guardada no nosso coração, porque é um motivo de muita realização. Poder ser essa ponte de esclarecimento, como o André trouxe aqui, muitos das possibilidades, né, das funções exercidas por um doutrinador são muito bonitas, muito acolhedoras. Todas essas funções nós também podemos praticar aqui no nosso dia a dia, e acho que esse conselho se estende também um pouquinho a cada um de nós. É muito bonito ouvir Emmanuel falando, né, desse trabalho tão bonito que acontece na casa espírita, de acolhimento, de direcionamento, esclarecimento para todos esses irmãos ali que ainda estão um pouco perdidos, né? Na semana que vem, Emmanuel fala um pouco sobre isso, ainda talvez não tão esclarecidos. André, mais algum complemento para falar a respeito dessa nossa reflexão aqui de hoje? Foi bonito ouvir Emmanuel falando sobre esse tema, né? E eu queria trazer aqui também como que é gratificante para quem participa dessas reuniões quando um espírito que passou algumas vezes e que estava com uma ideia fixa que ia fazer mal tanto para ele quanto para outra pessoa que ele estava perseguindo, e aí com o tempo ele vai ouvindo, né, as sugestões, vai acatando, vai aprendendo, e aí em determinado momento ele volta e diz: olha, eu sou muito grato porque eu aprendi e eu percebi que a conduta que eu tinha não ia me levar para um caminho bom, e agora eu posso prosseguir tranquilo e com a consciência mais tranquila. Então, isso é muito gratificante para quem participa desse trabalho, porque nós percebemos ali que aquele esforço não foi em vão, que um irmão nosso teve uma orientação e foi para o caminho do bem, né? Que é o caminho que todos nós estamos destinados um dia. É questão de tempo, né? Que todos chegaremos lá. É questão de tempo. Verdade, André.
até adiantou um pouquinho do nosso tema da semana que vem. Emmanuel vai trazer, esclarecer um pouco isso. O tempo que você trouxe realmente é muito importante nesse processo, mas como você trouxe, é muito gratificante essa palavra, né? Realmente define muito esse processo, é muito bonito ver ali um irmão que estava relutando, né, em aceitar o caminho e vê-lo seguindo, e até mesmo os que não, mas a gente sabe que uma sementinha foi plantada, né, todo esse trabalho, e fora que a gente está vendo só com os olhos materiais, né, ainda tem todo um trabalho muito bonito acontecendo nos bastidores. É realmente muito gratificante e é uma forma assim muito bonita da gente buscar, né, uma verdadeira felicidade, a felicidade em estar servindo, em estar sendo útil. Isso engrandece muito o nosso coração de alegria, né, da nossa fé também é bastante fortalecida nesse processo. É muito bonito. Emmanuel, semana que vem, vai continuar falando desse tema, no trato com o invisível. Só que agora vai ser um versículo do Evangelho de Marcos, versículo 23, capítulo 3. Diz assim: E chamados a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar a Satanás? Essa é uma fala de Jesus, e ele também vai direcionar aqui ainda mais esclarecimento a respeito dessas doutrinações. Então, podemos encerrar nossa reflexão de hoje, André, com essas palavras, aí com esse desejo de aprender e ouvir um pouco mais que Emmanuel vai complementar a reflexão aqui de hoje. Nós encerramos esse capítulo. Desejo a vocês uma ótima semana, que cada um possa ter tirado o melhor proveito das palavras de Emmanuel hoje, que nós possamos carregá-las aí ao longo da nossa semana. E eu aguardo todos vocês aqui no sábado que vem, às 7h30 da manhã. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo sábado a todos. Um ótimo final de semana para todos e que assim seja.